Feche seus olhos, levante suas mãos. Use sua boca agora para abençoar a vida da nossa liderança. Paizinho, neste momento, Pai, nós queremos declarar, Senhor Jesus, Deus, a tua bênção, Senhor. Declarar, Senhor Jesus, o teu mover sobre a vida dos nossos líderes, Senhor, sobre a vida dos nossos apóstolos, Ari, Denise, Senhor, os seus filhos. Senhor, todo, Senhor Jesus, a sua parentela. Queremos pedir que o Senhor continue revestido de unção, graça, dando sustento, Senhor Jesus, ó Deus, aquele corpo, aquele físico do pastor Ari, do apóstolo Ari. Pedimos que, Deus, todo o ministério seja direcionado, Senhor, pelo Senhor, através deste homem, que tem sido, Deus, instrumento do Senhor, ó Deus de bênção, Senhor Jesus, para levar a tua palavra. Oramos também pelos apóstolos Roland e Carmen Lígia, toda a sua família. Senhor, nós declaramos, Senhor Jesus, também chuvas de bênção sobre a vida deles. Pedimos que o Senhor também traga sustento, unção, graça, sabedoria, direção do Senhor sobre toda a sua casa, o ministério que eles têm, ó Deus, sendo instrumento do Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, todos eles. Abençoa os nossos apóstolos Ralph e Lisa, Senhor, os seus filhos Maria e Daniel, lá, Senhor Jesus, ó Deus, no Projeto Europa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, leve, ó Deus, eles a cada vez mais crescer e alcançar tudo aquilo que você tem preparado para as suas vidas, que portas sejam abertas, Senhor Jesus, que circunstâncias sejam liberadas e que o mover do Senhor esteja cada vez mais constante sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre o ministério deles. Oramos pelos nossos pastores aqui no Jardim Esperança, pastor Júlio, pastora Mariana, seus filhos Israel, Miriam. Continue derramando unção, graça, sabedoria, Pai, levando eles a cada vez mais a lugares que o Senhor tem preparado, planejado, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, a bênção do Senhor sobre eles, sobre toda, Senhor Jesus, o seu aprisco, toda essa igreja, todas as ovelhas, ó Deus, que estão debaixo do seu pastoreio. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Deus, a tua palavra de vitória, a tua vontade, o teu querer reinando de forma tremenda e sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, amém? Amém. Abre sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Quando estavam aqui na terça-feira, aleluia, o Espírito Santo me inspirou através do Tiago, né? Não pude estar aqui hoje, mas ministrou uma palavra muito poderosa na terça-feira, e quero debaixo do mesmo texto poder cooperar com o Espírito Santo e servir vocês. O tema dessa mensagem é mire na pessoa certa. Já brincou de tiro ao alvo, crente? Acertar o dardo no alvo. Quem é bom de mira aí? Quem já jogou bola de gude? Não conta história não, irmão, por favor. Quem é na fera do triângulo aí? Quem é no mirou aí? Quantos são bons de mira hoje? Mirar agora... Temos da palavra mirar para matar, para acertar não, tá bom, querido? Mas é mirar para a gente voltar ao nosso foco, ajustar nosso olhar, amém? Diz assim, ó, depois disso, no verso 1, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, com o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo,
pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinham do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsarmos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Vamos parar por aqui, por enquanto. Amados, nesse momento aqui, né, como a gente acabou de ler, a gente vê pelo relato bíblico que a nação de Judá, a cidade de Jerusalém, estava num momento crítico da sua história, dentre tantos outros que já haviam vivido. Um exército muito grande vinha para cercar Jerusalém e, consequentemente, o reino de Judá estava em perigo, estava em risco. Então o rei Josafá recebe a notícia dessa realidade, desse cerco, desse levante contrário, e a Bíblia vai falar que ele levanta um jejum sobre toda a nação de Judá. E nós podemos então aqui pelo relato perceber que todo o povo se mobiliza para orar, jejuar e buscar o Senhor. E observando a ação deles, a gente pode compreender um pouco, vislumbrar a angústia que esse povo estava passando. Porque era questão de vida ou morte, era questão de sobrevivência. Eles iriam ser aniquilados em sua grande parte, e outra parte que provavelmente seria escrava. Suas mulheres seriam tomadas como esposos, seus filhos como escravos, homens provavelmente acima da idade de combate, né, iria morrer. Então boa parte dessa nação iria sucumbir. E eles lembram a Deus, eles vão buscar a Deus e lembram das promessas. Primeiro, esses povos foram povos que não foram destruídos. Eles poderiam argumentar com Deus: poxa, por que Josué não passou a espada nessa turma toda quando entrou aqui? Esses povos foram poupados ao longo da história. E eles citam que quando na inauguração do templo, onde eles estavam clamando por socorro, lá em 2 Crônicas 6, que a gente acabou de cantar, que a casa encheu de fumaça, o templo do Senhor vai encher de fumaça, é justamente quando o templo está sendo edificado pelo rei Salomão, e o rei Salomão vai orar essa citação, e você vai perceber que aí está entre aspas o que eles estão orando. Se orarmos ao Senhor, voltados para esse lugar, está citando, está lembrando que essa passagem foi citada anteriormente, e o rei Josafá então cita novamente esse trecho, que era algo que Deus tinha estabelecido. Se peste, praga, alguma coisa tivesse acontecido com essa nação, o povo se voltasse para o Senhor, lembra de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, lembra desse versículo? Amém ou não? Está nesse contexto de inauguração do templo. Apesar de ser um princípio bíblico, mas está nesse contexto da inauguração do templo do Senhor. E nesse contexto a fumaça do Senhor enche toda aquela casa. É um momento extraordinário. Mas tudo aquilo que foi edificado, que foi erguido em nome do Senhor, que Josafá falou, estava a ponto de ruir, poderia perecer. Então é interessante que eles aqui não ficam jogando culpa, estabelecendo outras pessoas como responsáveis por aquele momento, porque aquele momento era um momento de urgência. Você pode repetir comigo essa palavra? Urgência. Urgência. Era um momento de urgência, era um senso de urgência, porque era vida ou morte. Ou o Senhor intervém na história, ou nós vamos morrer. Ou o Senhor age, nada vai adiantar o nosso exército. Então a Bíblia vai falar que pais, suas esposas,
seus filhos e até crianças de colo estavam aonde? Na casa do Senhor. Sim ou não? Sim. No templo do Senhor. Vamos ler de novo? Volta comigo aí. Não, versículo 17. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti. Versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, com seus filhos e até os de colo, estavam onde? Ali, em pé, diante do... Aleluia? Amém. Então o povo em unidade estava buscando ao Senhor. Os olhos deles estavam mirados em quem? No Senhor. Os olhos deles não estavam confiantes no seu exército, porque sabiam que ele nada podia fazer, ainda que ele fosse muito bom. Os olhos deles voltaram-se para o Senhor. A nação de Judá se voltou para o Senhor de forma única. E muito bem explicado aqui pelo Tiago, né, sobre as lutas, os conflitos que nós vivemos e nós passamos, às vezes como pessoa, como família. Foi tão tremendo que o Espírito Santo falou através dele aqui. Porém o Espírito Santo me leva para uma outra dimensão, para uma outra vertente, para um outro foco. Será que nós, igreja, e aí eu vou tirar e trabalhar com sua mente um pouquinho para você sair da caixinha e ir para a igreja do Senhor. Será que nós como igreja estamos com nossos olhos voltados para o Senhor? É notório, é verídico, é midiático, é internetico, que muitas vozes e muitas ações do inimigo têm se levantado contra a igreja do Senhor. Isso não vai parar, isso só tende a piorar. E nós temos o mau costume de, às vezes, mirarmos nas pessoas erradas aquilo que nós não temos conhecimento de causa para fazer. E hoje eu quero compartilhar contigo também, obviamente, o clamor do meu coração, mas eu penso uma palavra para nós nos guiarmos com uma mente aberta, lúcida e sem se deixar contaminar por qualquer coisa que possa tentar nos desviar do caminho, desviar os nossos olhos. E falar para você, meu irmão, minha irmã, que os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Pastor, então o senhor quer dizer que homens não falharam, que pessoas não erraram, que líderes não pecaram? Não, muito pelo contrário. Eu estava aqui com alguns pastores ontem e alguns irmãos aqui, no nosso café de pastores. Amanhã estaremos em nome de Jesus ali na boca do mato para louvar o Senhor, amém? Amém. A não ser que caia uma chuva que nos impeça de fazer isso, mas se não for, nós estaremos ali, em nome de Jesus, amém? Amém. Porque nós queremos edificar um altar do Senhor na periferia dessa cidade. Amém. E falando, queridos, desde que um mover de Deus veio sobre a nação brasileira de forma mais intensa, né? Ali a partir da década de 80, pelo menos, onde começaram os louvores, a adoração, a intercessão. Começou antes, mas eu vou falar assim, começou a ter, os evangélicos ter uma projeção a nível nacional, né? Começaram muitas denominações, o mover de Deus pelas comunidades. Talvez você nasceu no Evangelho há menos de 10 anos, você nem faz ideia do que seja isso. Mas muitos homens e mulheres de Deus que viveram naquela época ainda estão vivos, né? Foram precursores de uma história do Evangelho no Brasil. E diante de 40 anos, pelo menos, eu estou sendo, né, bem razoável aqui, 50 anos de expansão, de crescimento, muita coisa linda aconteceu, amém? Nós somos resultados. Quantos nasceram aí em Cristo na década de 80 e 90? Levanta a mão. Bastante gente. Quem nasceu antes disso? Quem se converteu antes disso? Só aqui, né? E muitos outros vieram depois. Então muita coisa linda aconteceu, muita coisa boa aconteceu e vem acontecendo, amém ou não? Amém.
Porém, também nós não podemos deixar de olhar para aquilo que foi errado, para aquilo que houve problema, para aquilo que houve pecado, para as dezenas de milhões de desigrejados hoje, desviados, feridos, machucados, filhos de pastores que não querem nem saber de igreja. Nós não podemos olhar para essas coisas e falar assim, não aconteceu, não foi real, não. Nós precisamos falar, conversar sobre onde nós erramos. A questão é se nós vamos ter coragem de fazê-lo. Nós precisamos ser homens e mulheres, sejam líderes ou cristãos maduros, e entender que precisamos olhar para trás e aprender. Mas não ficar mirando nas pessoas e falar assim, olha, nós somos a igreja de hoje, sim ou não? Quantos querem continuar sendo igreja daqui a 5 anos? Amém. Daqui a 10 anos? Amém. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Sermos humildes, nos vestirmos de humildade, como a Bíblia vai falar que Jesus se humilhou, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, ou seja, Jesus já era humilde? Sim. Sim ou não? Sim. Mas quando ele decide vir à terra, ele decide o que? Se humilhar mais ainda, se esvaziar do ser filho de Deus, de ser uma pessoa da Trindade e assumir a forma, a Bíblia vai falar, assumir a forma de servo. Nós precisamos assumir a forma, é um tema de uma mensagem antiga também, assumir a forma de Cristo. Nós, igreja, precisamos assumir a forma e simplesmente entendemos que nós somos servos de Deus, obviamente filhos, né? Mas servos. Nós precisamos olhar para fora da caixa e não achar que a internet é a arena. Qual é o nome daquele lugar lá em Roma? Coliseu. O Coliseu. Quando já viram o gladiador? Levanta sua mão. O que alegrava o povo? Hein? Sangue. O povo se alegrava com sangue dos que estavam sendo derramados, pelas lutas que ali existiam. E muitas vezes nós cristãos estamos nos alimentando do sangue dos irmãos que estão morrendo de internet. É sério isso, irmão? É sério. Muita gente está sangrando e às vezes a gente está consumindo aquilo e dando dinheiro para quem só quer viver as nossas custas. Nos voltemos para o Senhor. Amém. Mire na pessoa correta, e essa pessoa é Jesus. Amém. Assim como o povo fez, o povo podia parar para reclamar, argumentar que tinha que ter um exército maior, poderiam apontar um para o outro, porque chegaram naquela realidade. Fato é que nós somos a igreja de hoje, sim ou não? Sim. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Amém. Tirarmos os olhos de nós mesmos, de fato chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, mas nos voltarmos para Cristo. Amém. Nós precisamos ser igreja madura. Amém. E não igreja infantil. O que é que queima no nosso coração, o que nos leva, o que nos motiva a passar tanto tempo na internet, nada contra, é o sangue dos irmãos? É o sangue dos perseguidos? O intuito de conhecimento, de aprendizagem tem a sua relevância, tem o seu lugar, mas queridos, em nome de Jesus, nós precisamos aprender que ao reino de Deus, não é a nossa denominação, não é fulano, não é beltrano, não é ciclano, não é libertal, não é libertado. É o reino de Deus. Nós precisamos entender que apesar de fazermos parte de uma igreja local, como aquele povo, várias cidades se uniram, nós somos parte de um reino que não pertence a essa terra. Nós não estamos aqui para edificar um império humano, um reino humano, e nem de uma pessoa, e nem de um grande líder, mas nós estamos aqui para
edificar o reino de Deus. E ainda que Deus levante homens e mulheres nessa nação, e glória a Deus pelos homens, pelas mulheres que Ele tem levantado, inclusive aqui, amém? Amém. E eu não estou falando de mim, estou falando de vocês. Amém. Você não acredita nisso não? Amém. Amém. E glória a Deus por isso, mas somos todos irmãos, somos todos servos uns dos outros. Só isso. Só isso. E o nosso clamor, eu creio que o clamor de Deus hoje é a igreja brasileira. Voltai-vos para mim. Aleluia. Para que toda a terra, toda a sua casa se encha da fumaça do Senhor. Porque se os nossos olhos estiverem nele, ainda que homens venham falhar, mulheres venham decepcionar, ainda que algo possa tentar me fazer tropeçar, quando os meus olhos estão nele, nada me para. Mas se os meus olhos estiverem voltados para os escândalos, para os nomes, para as pessoas, para os superpoderosos, eu vou me frustrar. Nós estamos num período, eu nem ia mencionar isso, eu nem estava pensando em falar sobre isso, porém creio ser oportuno. Quantos não estão em busca de uma resposta humana para as suas necessidades hoje, com a chegada de mais uma eleição? Talvez muitos estão esperançosos na sua grande oportunidade de uma resposta humana, ou pode até ser divina por meio humano, mas estão correndo atrás disso. Pessoas brigam, pessoas matam, pessoas sepultam reputações por conta de política. Eu não sou apolítico, quem me conhece sabe que eu me interesso pelo trem. Mas aonde está o foco da igreja? Aonde está o nosso foco, irmão? O que nós estamos mirando? A expectativa de uma pessoa, de um grupo de pessoas que podem ser usadas por Deus, que vão resolver os nossos problemas, é verdade? Será que as nossas finanças vão se emendar, eu vou ganhar um grande salário, eu vou ter uma grande oportunidade de emprego, a troco de que não simplesmente mais um voto, vou vender, vou alocar mais um voto. Nosso coração precisa se voltar para o Senhor. Amém. A igreja se comprometeu com coisas que não era para se comprometer, a não ser se voltar para o Senhor. Amém. Se ao contrário, você exercer cidadania de forma alguma. Se ao contrário, você saber em quem você precisa voltar de forma alguma, nós somos responsáveis pelo nosso voto. E esse povo entendeu a sua responsabilidade. Sabe por quê? Quantas mamães temos aqui? Né? Trazer seu filho de colo para a igreja num tempo de chuva. Só que a necessidade fez com que o senso de urgência brotasse, aparecesse, que era o quê? Vida ou morte? Teremos vida, igreja, no Brasil daqui a 5 anos? Não sei, nem quero colocar medo em você. Mas se nós não nos voltarmos para o Senhor, o que foi conquistado pode ser perdido. Daqui a 10 anos, não sei. Mas se nós não nos voltarmos para o Senhor, coisas boas não vão acontecer como já tem acontecido. Ah, pastor, profeticamente isso está tudo escrito. Em certa parte sim é verdade, em certa parte não. Porque o profético que diz que as coisas iriam se apertar, que o amor iria se esfriar, que pais iam se levantar contra filho, filhos contra pais, é uma verdade, porém também fala que a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, né, ela vai o quê? Ela vai frutificar, ela vai se expandir, ela vai testemunhar, o poder de Deus irá realçar a sua vida até o momento de encontro com o noivo.
E isso que nós precisamos estar com o nosso coração queimando. Ó Senhor, aviva a minha vida, não permita que os meus olhos fiquem cegos, se dispersem num monte de coisa que acontece, num monte de distração que tem por aí. Os salvadores da pátria que aparecem na minha vida, que vão estar na televisão, que vão bater na tua porta, que vão te prometer um monte de coisa. Esse povo se uniu em oração. Esse povo se uniu em humildade, em arrependimento, e não falar de ninguém, a não ser falar: Senhor, nós não sabemos o que fazer. E às vezes, diante de tantas revelações da última hora, diante de tantas visões que aparecem, diante de tantas denominações, de tantos homens que falam: Deus me deu uma mensagem e Deus me falou que eu vou ser a resposta para essa geração. Já ouviu essa frase? Eu já. Que o Senhor julgue se Ele é a resposta ou não. Mas se eu entendo que nós somos corpo, provavelmente Deus vai usar muita gente que vai responder de alguma forma. E a resposta precisa ser coletiva. É a igreja, não é uma pessoa. Igreja gloriosa, sem mácula, sem julga, sem mancha. Amém, pastor. Quantos são igreja? Amém. Não é o evangelho nem o reino de uma homem só. Até porque Jesus foi o maior mestre e deixou esse grande ensinamento, né? Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, farão o que eu faço, e obras ainda maiores. Então Jesus não apontou para ele, Jesus apontou para quem? Para esse bonitão, essa bonitona que está do seu lado. Não, você vai fazer coisas maiores. Aleluia. Jesus promoveu a gente. Amém ou não? Amém. Coisa linda, né? Isso é demais. Mas aonde os nossos olhos estão? Eu estou aqui para falar de você, mas estou para falar de nós. Igreja, onde nossos olhos estão? Ainda que nós tenhamos as nossas lutas diárias, os nossos conflitos interiores, os nossos desertos pessoais, mas que nossos olhos se abram para algo maior a que nós pertencemos. Nós não somos dessa terra, não é verdade? Estamos aqui de passagem. Um dia nós passaremos. A questão é: para onde iremos? Pode ficar de pé no seu lugar. Quando nós falamos sobre urgência, não falamos necessariamente de algo que é imediato. Quando falamos de urgência, falamos do nosso posicionamento. Michel Lobão, pode subir aqui, por favor, e nos ajudar nesse momento. Os tangedores. Que o nosso coração, que a nossa atitude seja urgente. Não que nós vamos resolver tudo e seremos aperfeiçoados de um dia para o outro, mas nós nos coloquemos com um senso de urgência e responsabilidade, porque fala da igreja de hoje, da igreja do amanhã. A igreja que passou, não podemos fazer nada. Só nos arrepender e seguir em frente. Mas a igreja do hoje, somos nós. Somos nós os representantes de Cristo nessa terra.
É conosco que o Senhor Jesus está contando. Ainda que olhamos para nós e falamos, Senhor, quem sou eu nessa história? Quem sou eu na fila do pão? Aquelas mães podiam justificar, não, eu estou com meu filho de colo, eu não vou jejuar, eu não vou para o templo buscar o Senhor. Eu tenho uma justificativa para me eximir, porque eu não sou responsável, eu tenho um marido, ainda mais naquela cultura, os homens que eram contados, as mulheres nem contadas eram. Não, isso é responsabilidade dos homens, isso é responsabilidade de alguém. Eu estou falando que você tem que jejuar mais do que alguém, que você tem que orar mais do que um super-homem, uma super-mulher. Não, mas que aquilo que Deus, antes de tudo, aquilo que Ele, não é aquilo que nenhum homem colocou para você, simplesmente, ou que eu possa ter dito, ou você tenha como referencial de ação e de reação nesse momento, mais que você busque em Deus, Senhor, eu entendo, eu entendi, e eu não quero mais me esconder, eu não quero mais me eximir de minhas responsabilidades, eu não quero mais transferir para ninguém, quero falar que a culpa é de alguém, é de algum governo, ou que a minha expectativa esteja na esperança de alguém se levantar, que eu me levante dentro da minha realidade e cumpra o papel que Deus colocou para mim nesse tempo, nessa geração. Que eu me levante, ainda que seja na minha igreja local, para contribuir, cooperar, que isso não é responsabilidade de alguns somente, mas eu sou corpo, eu sou membro deste corpo, eu faço parte desse corpo. E o que eu deixar de fazer dentro da minha incumbência, esse corpo não vai fazer tudo o que ele pode. E eu quero cooperar para que esse corpo possa fazer tudo aquilo que Jesus deseja. Quando Deus olha para a terra, será que Ele vê bandeiras, nomes, ministérios? Não. Jesus, quando voltar, vai recolher a sua igreja. Aleluia! Se de alguma forma o Espírito Santo falou contigo, reaja na medida que você sabe que precisa reagir. Espírito Santo, Espírito Santo, você entende? Ei, não é com ninguém, não, é comigo. Deus falou comigo. Deus espera algo de mim. Entendo muito bem o que é ainda, mas Senhor, quero ter um coração como o de Isaías, que ouviu o Senhor clamar por algo, falou, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu sou tua igreja, eu sou tua noiva. Ainda que algo esteja muito ruim ao meu redor, os meus olhos estejam fitos em ti. Ainda que pessoas sejam importantes e tenham o seu valor, eu quero olhar para ti. Quem deseja responder esse clamor do Espírito Santo? Quem deseja realmente reagir? Ó Senhor,
seja santa, seja comprometida contigo, não seja comprometida com o homem simplesmente, mas comprometidas com o Senhor, não com governos. Espírito Santo, Espírito Santo, sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Se você entendeu essa palavra, se você entendeu, olha, aquilo que o Senhor trouxe para cada um de nós nessa noite, eu queria verdadeiramente nessa noite, aqueles que entenderam, que reconhecem essa palavra para nossas vidas, porque muitas das vezes você e eu estamos com a nossa visão mirando em algo que não faz sentido para nossas vidas, no decorrer da nossa caminhada, no decorrer do nosso andar. Nós estamos mirando em algo que não faz sentido, estamos mirando aquilo que para Deus não tem valor, e a nossa visão precisa estar mirada no Senhor, e a nossa visão precisa estar direcionada naquele que vive e reina. Nós sabemos, em nome de Jesus, nós sabemos que muitas das vezes a nossa visão, a nossa mira não está nele, não está nas coisas que vêm dele. E eu quero nessa noite declarar sobre nossas vidas e orar em nome de Jesus, para que a nossa visão espiritual, para que a nossa visão esteja direcionada nele. Se você entende nessa noite, entende que nessa noite, na nossa caminhada, na sua e na minha caminhada, e desviamos a nossa visão, colocamos a nossa visão em muitas das coisas que não tem valor para o reino de Deus, esquecemos e perdemos tempo olhando e mirando coisas no mundo, coisas que não tem valor. Venha aqui em nome de Jesus na frente. Venha na frente em nome de Jesus. Eu estou falando aqui, mas eu também tenho isso na minha vida.
arrepender. Precisamos ter coragem de entender que estamos mirando em algo errado. Senhor, eu quero nessa noite declarar e orar, Senhor Deus, se em algum momento, Senhor Deus, estamos mirando, ó Pai, em algo que não tem valor, estamos mirando, ó Pai, em algo que não tem sentido nenhum para a nossa vida, para o nosso ministério. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, Pai, venha com a sua boa mão sobre nossas vidas. Venha, Senhor Deus, com a sua boa mão sobre nós, ó Pai, trazendo a nossa visão, Senhor Deus, Deus, para o Senhor, Pai, para que nós possamos estar mirando, ó Pai, Deus, no Senhor, Pai, porque o Senhor tem tudo aquilo de bom para nós, tem tudo aquilo preparado para nossas vidas, e por isso queremos estar com a nossa visão, ó Pai, Deus, direcionada para Ti. Queremos estar mirando, Senhor Deus, no foco. Queremos estar mirando, ó Pai, no Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E tudo aquilo que venha tentar, Senhor Deus, tirar a nossa visão do Senhor, tirar a nossa vida do Senhor, eu quero repreender em nome do Senhor Jesus, caindo por terra, Pai, declarando, ó Pai, que a nossa visão hoje, a partir de hoje, sempre estará direcionada no Senhor. Acreditamos naquilo, ó Pai, que o Senhor já tem preparado para nós, e não queremos perder, porque estamos mirando em outras coisas. Queremos estar com a nossa visão no nome de Jesus, uma visão de águia, mirando, enxergando, ó Pai, o Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, que possamos sair daqui com esse entendimento, com essa visão, e que em nome de Jesus possamos se arrepender, que possamos ser homem, ser mulher, para se arrepender, se estamos mirando em algo errado, se estamos com o nosso alvo, Deus, no lugar errado. Porque aquilo que você e eu precisamos, só o Senhor pode nos dar. E é isso que Ele quer fazer, Ele quer me dar, Ele quer te dar, Ele quer te entregar aquilo que Ele já tem lá no céu preparado. Mas a nossa visão precisa estar nele, a nossa confiança precisa estar nele. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nessa noite queremos entregar a nossa vida a Ti, Pai, e declarando, ó Pai, que a Sua boa mão venha sobre nós, retirando tudo aquilo que não provém de Ti, todo pensamento contrário. Declaramos, ó Pai, sobre essa palavra, Deus, queremos receber, estar, Senhor Deus, debaixo dessa palavra, debaixo dessa obediência, estar, Senhor Deus, com a nossa visão, em nome de Jesus, no alvo que é o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti de a paz, que a doce consolação do Senhor e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.